Bom, tô aqui parado, pegando meu solzinho e sempre me vem algumas reflexões. Isso é uma coisa que eu faço todo santo dia pra deixar a mente um pouco mais anestesiada e preparada para o que vai vir ao longo do dia. E nessa reflexão, eu fiquei imaginando por que as pessoas querem tudo rápido, sabe? Por que as pessoas querem conquistar as coisas sem antes ter plantado a semente. As pessoas querem colher sem ter plantado. E isso é uma coisa que me afeta, porque eu sou um pouco ansioso, eu quero as coisas rápido também. Mas a minha ansiedade está muito mais atrelada a por que ainda não chegou, se eu já fiz o meu, se eu já plantei, o que me falta para conseguir conquistar aquele objetivo. Diferente de algumas pessoas que eu percebo que nem sequer plantou e quer conseguir as coisas que os outros já conquistaram sem mesmo ter feito ou passado por aquilo que a pessoa fez ou que a pessoa passou. Bom, são essas as minhas reflexões de hoje. Meu nome é Rafael, meu intuito aqui é fazer você ter uma visão diferente do mundo. Se inscreva nesse canal para que ele cresça cada vez mais, assim como tem sido. E se você já é inscrito, curte, comenta, compartilha, me dá essa moral aí, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Cara, nessa reflexão de hoje, eu fico pensando o que me falta para continuar no caminho, o que me falta para conquistar um objetivo, o que me falta para, às vezes, me dar por satisfeito, por ter feito alguma coisa, enfim. Perdoe minha voz, tá, galera? Porque ainda tô me recuperando ainda da gripe, mas eu não podia deixar de fazer esses vídeos. As pessoas querem tudo muito rápido, as pessoas querem tudo sem dor, as pessoas querem ganhar as coisas sem sofrimento, as pessoas querem ganhar as coisas sem ter passado por aquele processo. Processo esse que te evolui, processo esse que te faz ser mais inteligente, processo esse que te faz realmente conquistar um objetivo. O helicóptero mais uma vez, pausa pro café. Já volto. Então assim, é muito ruim pra mim não ter muitas pessoas do meu convívio que pensam igual a mim. E quando eu digo que pensam igual a mim, não é somente nos princípios e nos valores, mas que queiram crescer, que tenham ambição, que queiram algo a mais da vida, que enxergam que tem um propósito aqui na Terra, por mais que não saibam quais são. E eu muitas vezes não entendo qual é o meu propósito. Às vezes eu acho que achei, não achei, enfim. Mas eu sei que através da dificuldade que eu tenho na minha vida, assim, das dificuldades, é aquilo que Deus vai me usar. É naquilo que Deus vai me permitir, talvez, ser referência para outras pessoas. E isso é uma coisa muito reflexiva, muito pessoal. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já realizou qualquer coisa na vida que você já imaginou que queria? Vou te dar um exemplo. Eu ia pra escola de ônibus. Aí depois eu parei e comecei a ir a pé. Depois eu parei e comecei a ir de bicicleta ao longo da vida, né? De bicicleta. E uma coisa que eu ficava muito assim pensativo nas indas e vindas do colégio, principalmente quando eu tava de bicicleta, porque eu já tava um pouquinho mais velho, né? Já tava ali com meus 15 anos. E eu falava assim, cara, eu quero ter uma moto, sou doido pra ter uma moto. Eu chegava na escola às vezes suado, cansado. Às vezes eu queria ficar com uma menininha assim, dar um beijinho na menina, depois pra ir embora. Porra, eu tinha que ir de bicicleta, a garota ia a pé, ou então a garota ia naquele ferro aqui da bicicleta, enfim. E eu ficava assim, ficava com vergonha. Eu falei, caraca, um dia eu quero ter uma moto, Sabe, às vezes dia de chuva. Não, aí de ônibus é pior, aí a pé, mas nem se fala. E eu ficava naquelas reflexões, né? Todo santo dia, cara, todo santo dia. E cara, depois que eu consegui ter moto, eu nunca agradeci por ter moto. Eu nunca fiquei grato por ter uma moto. E isso foi até uma reflexão recente que eu fiz. Poxa, eu tenho moto hoje, graças a Deus, muito obrigado, pai. Consegui tirar minha carteira cedo, consegui ter uma motinho cedo. E eu fiquei pensando assim, cara, o que eu fiz assim a mais pra conquistar aquilo? O que eu fiz assim a mais? Pô, beleza, eu trabalhei, juntei meu dinheiro, entrei na autoescola, depois eu consegui passar na prova, depois juntei mais um dinheirinho, consegui comprar uma moto, enfim. Mas eu nunca fui grato por isso, eu nunca agradeci por isso. E esse que é o problema das pessoas. E isso é um problema que eu tinha também.
A gente luta pra ter alguma coisa, a gente torce, sonha. E quando consegue, a gente não agradece. Sabe? É a ânsia de ter e o tédio de possuir. E isso nunca fez tanto sentido na minha vida. Porque a gente quer tanto uma coisa e quando conquista a gente caga pra coisa. Sabe? E isso é um norte para as nossas reflexões. Deve ser um norte para as nossas reflexões. Será que é isso mesmo que você quer? Depois que você conquistar, o que você vai fazer? Ah, meu sonho é ser milionário. Beleza. Você vai ter muito dinheiro. E depois? Sabe? Porque, cara, senão você vai conquistar as coisas e vai estar sempre com um vazio no seu interior. Você vai conquistar as coisas, seja ela qual for, e você não vai se dar por satisfeito. E muitas pessoas, depois que crescem na vida, depois que conseguem alguma coisa, elas se sentem vazias, solitárias. Algumas entram até em depressão, porque não conseguem preencher o vazio que tem interno, sabe? E... Tá, Rafael, como é que eu não passo por isso? Cara, você tem que ser feliz pelo que você já é, pelo que você tem, pelo propósito de vida que você quer pra você. Hoje eu não tenho tudo que eu sempre sonhei. Tenho algumas coisas, mas não tenho tudo que eu sempre sonhei. Mas eu sou muito grato, sou profundamente grato por tudo que eu já conquistei. Eu tenho uma motinho, não é a melhor do mundo, mas graças a Deus eu tenho uma motinho. Não moro mais na casa dos meus pais, eu era doido pra sair da casa dos meus pais. Graças a Deus eu tenho o meu canto. Eu não tenho a casa mais bonita do mundo, a mais mobiliada, com tudo foda e tal, mas eu amo tudo que eu tenho. Porque foi com muito suor, foi com muita conquista. Foi com muita luta, sabe? E hoje eu poder na minha casa ter tudo que eu quero, meu computadorzinho, ter meu cafezinho, ó. Meu cafezinho sem açúcar, tá? Sem açúcar. E tem minha estante de livros. Minha esposa também tem as coisinhas dela. Então assim, não falta nada, sabe? Não falta nada. As coisas que a gente busca talvez futuramente em comprar são coisas que vai melhorar nosso conforto. São coisas que vai melhorar ali de repente nosso dia a dia, alguma tarefa, enfim. Mas não é nada que fosse pra preencher um vazio, sabe? Não é nada que a gente compraria pra simplesmente comprar de forma consumista. Tá entendendo o que eu tô querendo falar? Então, isso é primordial para que você entenda aonde você vai plantar semente, em qual terreno e também qual semente você vai plantar. Não adianta nada eu ficar aqui sendo hipócrita e falar assim que dinheiro não é importante, que vencer na vida não é importante, porque isso nos ajuda muito, traz conforto, traz praticidade, traz muitas vezes nos salva, sabe, do dia a dia. Tem um network, tem o cara da serra ali agora, cara, porra. Ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tá me apurreando. Então assim, não é uma coisa que não deveria ter. Você tem que ter sim uma boa condição de vida pra você ajudar seus pais, tudo isso. Mas isso vai te fazer feliz? Isso é o que você quer? Você tá disposto a pagar o preço de você manter aquele sonho depois de você conquistá-lo? É igual a moto. Eu sempre tive um sonho de ter moto, hoje eu tenho moto, mas eu tenho meus ônus. Qual é o ônus de ter a moto? Eu tenho que manter a moto. É gasolina, é IPVA, é licenciamento, é óleo, é pneu, é freio, é cabo disso, é cabo daquilo. Mas eu tenho que manter. Eu tô reclamando? Não, e nem posso, nem deveria. Tem que ser grato por eu ter isso. Então, as pessoas querem as coisas de forma rápida, sem ter plantado nada. As pessoas querem conquistar as coisas, depois que conquistam, ficam sem saber o que fazer. Por quê? Porque as pessoas não têm um propósito, as pessoas não se sentem satisfeitas antes mesmo de ter conseguido aquele objetivo. A sua felicidade não está no seu cônjuge. A sua felicidade não está no seu salário. A sua felicidade não está no seu trabalho. A tua felicidade não está nos seus amigos. A tua felicidade não está na sua conta bancária. A tua felicidade está aqui. Está aqui. O que você conquista depois complementa a sua felicidade, fazem parte e compartilham da sua felicidade. Não acha você que você vai ser feliz depois de conquistar as coisas, porque não é assim que funciona. Quando eu comecei a entender isso, as coisas mudaram pra mim. Antes eu era muito preocupado com dinheiro. Não, tem que ter dinheiro, porque eu vou ser isso, vou ser aquilo, eu vou ter condição disso, eu vou ter que ter... Cara, quanto mais eu pensava nisso, mais as coisas dentro de casa quebravam. Mais um tênis rasgava, uma roupa rasgava, um copo quebrava, eu tinha dificuldade financeira, acontecia não sei o que na minha saúde, que eu tinha que gastar dinheiro com médico, isso, com aquilo.
Quanto mais eu pensava nisso, até a hora que eu parei de pensar em dinheiro e falar assim, cara, foda-se o dinheiro. Foda-se, eu vou juntar se der pra juntar, eu vou investir se der pra investir, eu vou economizar quando der pra economizar, mas eu não vou ficar naquela ânsia de procurar o dinheiro, sabe? Cadê? Aí é bizarro, cara, mas as coisas começaram a fluir. O dinheiro que eu tenho hoje, a condição que eu tenho hoje, as coisas que eu tenho hoje, eu nem pensava em ter naquela época. Mas por quê? Porque o dinheiro não é a minha prioridade. A prioridade é Deus, é minha família, é a minha casa. O dinheiro é complemento. E dessa forma eu começo a trabalhar melhor, começo a produzir mais, começo a pensar mais, começo a estudar mais e buscar novas ideias, novas fontes de estudo, de aprimoramento. Porque o dinheiro é consequência. Eu não posso dizer que eu vou ser feliz quando eu ter dinheiro. Pelo contrário, eu tenho que ser feliz para ter dinheiro. Tá entendendo? Eu não posso dizer que eu vou encontrar a mulher ideal e aí eu vou ser feliz. Não, cara, eu tenho que ser feliz primeiro comigo mesmo para depois encontrar a mulher ideal. Eu não posso dizer que no trabalho X eu vou ser feliz, vou ser maravilhoso, vai ser perfeito. Não. Eu tenho que me sentir dessa forma antes de encontrar um trabalho perfeito. Eu não posso dizer que a minha família, cada um é de um jeito e tal, não sei o que, por isso eu não sou feliz, não. Pelo contrário, eu sou feliz pela família que eu tenho. Se Deus chegasse pra mim e falasse assim, Rafael, escolhe pra onde você quer ir, qualquer família, escolhe. Eu não teria sabedoria o suficiente pra escolher um pai perfeito, uma mãe perfeita, no meu ponto de vista, né? Porque meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa, meu irmão é maravilhoso, minha família é maravilhosa, meus avós, meus primos. Eu sou muito abençoado, cara, eu sou muito grato por tudo isso. Então eu não posso dizer que eu não tenho um propósito. Eu ainda não encontrei. Eu não posso dizer que eu não sou feliz, eu sou feliz. Eu não posso dizer que me falta alguma coisa porque não me falta nada. Sabe por quê? Porque quando você começa a entender que a sua semente é a semente certa e está plantada no terreno certo, é questão de tempo até você conquistar aquilo que ainda não conquistou, que são seus sonhos, seus objetivos. Pera aí, agora é o avião. O solzinho tá queimando, hein? Aqui no Rio de Janeiro é osso. Então, eu não passo mais por aquele perrengue de ter a ânsia de ser ansioso para ter alguma coisa e depois ter o tédio de ter conseguido, sabe? Pelo contrário, hoje eu seleciono bem o que eu quero pra minha vida, hoje eu seleciono bem o que eu vou comprar, hoje eu seleciono bem aquilo que vai fazer sentido ou não, porque quando eu tiver, vai ser um complemento da minha felicidade, vai ser a extensão da minha felicidade, do meu conforto, do meu lazer, da minha praticidade do dia a dia. Não faz sentido hoje, por exemplo, eu ter um carro, só tem eu e minha esposa, eu não tenho nem filhos. Pra quê? Pra ficar parado? Eu trabalho a 15 minutos de casa a pé. De moto eu levo 3. Pra que eu vou ter um carro? Sabe? Mas não quer dizer que um dia eu não possa ter. Eu posso ter, mas não vai ser agora que eu vou plantar isso pro carro. Tá entendendo? Então, não se justifique, cara, com coisas que são injustificáveis. Não perca seu tempo, sua energia em coisas que não fazem sentido, em coisas que não vão trazer resultado. Ou se vão te onerar cada vez mais. Você é um moleque novo, você é uma menina nova. Foca em juntar o teu dinheiro, foca em investir o teu dinheiro, foca em ser felizes antes mesmo de conquistar as coisas. Porque aí sim, você, depois que conquistá-las, você vai perceber o quão grato você é. E o quão sortudo talvez você possa ser também. Mas você vai entender que aquela é a extensão da sua felicidade, não é a sua felicidade completa. Porque a sua felicidade completa tá aqui. Então não é um vídeo pra te desmotivar, pelo contrário. É um vídeo pra te motivar a ter o foco nas coisas certas, a ter o foco naquilo que faz realmente sentido. Não busque as coisas rápidas, porque as coisas rápidas vão embora rápido. O prazer que você tem de conquistar aquilo de forma rápida, de forma instantânea, vai ser o desprazer que você vai ter de perder aquilo, de se arrepender, de ter que voltar atrás. Agora, quando você planta na rocha e investe a longo prazo, você sabe que é só questão de tempo
quando você conquistar, cara, dificilmente você vai perder aquilo. Porque aquilo ali é o complemento da sua felicidade. Passa a ser parte de você. E aí pra você manter aquilo é muito mais fácil. E você sabe que você não vai perder aquilo de uma hora pra outra. Porque você plantou, gerou uma nova árvore, hoje tá dando frutos e assim se repete o ciclo. E quando eu comecei a pensar dessa forma, as coisas na minha vida começaram a andar. Fazem 3 anos, eu não poderia deixar de compartilhar isso. Fazem 3 anos que a minha vida mudou. Foi no dia 29 de maio de 2022. Hoje já estamos em dia 27, ou seja, daqui a 2 dias. Fazem 3 anos que eu aceitei Jesus. E isso mudou a minha vida. Mudou minha forma de pensar, minha forma de agir, minhas atitudes. Muita coisa eu erro, muita coisa eu erro. Muita coisa eu peco, muita coisa eu peco. Mas eu entendi que a minha mudança não ia vir sozinha. A minha mudança precisava de alguém. E esse alguém é Cristo. Então, parte desses conselhos que eu passo aqui no dia a dia, nos vídeos, parte dessas coisas que eu falo pra vocês são coisas que eu vivenciei na prática. E eu não poderia deixar de citar que depois que eu comecei a caminhar no caminho correto, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a andar, eu comecei a entender as coisas. E eu já não ficava mais no vazio, eu já não tinha mais aquela falta de algo dentro de mim. Porque tudo foi preenchido, tudo se fez novo, ganhei novas vestes, novo refrigério, novo entendimento. E tudo isso na minha vida realmente aconteceu assim aos poucos, né? Mas foi uma mudança muito drástica. Muita coisa eu não entendia, muita coisa eu passei a entender depois. Tem coisas que eu ainda tô entendendo. Mas de fato foi a mudança foi a atitude que eu tive, né? Pra fazer a minha vida mudar. Porque eu já não tinha mais nada. Eu já não sabia mais nada. Eu já não sabia nem mais quem eu era. E nesses 3 anos a minha vida mudou radicalmente e se alavancou. Em 3 anos eu ganhei coisas, eu vivi coisas, eu vivenciei coisas que nos últimos 10, 15 anos eu nunca tinha visto, nunca tinha experimentado, nunca tinha passado por isso. Eu não tô dizendo que tudo que eu tenho hoje foi porque eu escolhi Deus e tal. Não. Muita coisa Deus me permitiu sim ter. Mas hoje eu tenho um propósito. Depois que eu escolhi Deus, eu comecei a ter um propósito. Eu comecei a ver a vida de forma diferente. Ah, Rafael, então se você não escolhesse, você não teria tudo isso. Se você trabalhasse, se você se dedicasse, poderia até ser que sim. Mas eu não estaria preenchido aqui dentro. Eu estaria ainda com um vazio, dando uma volta, sabe? Atrás da outra, em círculos. Hoje não. Hoje eu entendo que tudo que você colhe, você tem que plantar. Tem que ter plantado. E essa semente eu plantei 3 anos atrás. Quando eu aceitei Jesus, quando eu acreditei em Cristo. E quando eu escolhi que a minha casa serviria a Ele. E muitas coisas, muitos frutos vieram depois que eu plantei essa semente. E eu não digo em coisas materiais, mas como eu disse, é uma extensão. Mas a minha felicidade completa vem dele. E eu acredito que sem ele eu não seria nada, eu não seria ninguém. Eu estaria vagando aí de forma automática. Então é uma reflexão que eu fiz hoje para vocês entenderem. Nada faz sentido se você não planta de forma correta no terreno correto. Nada faz sentido se você não é feliz primeiramente. Nada faz sentido se você não tem se você não tem Cristo na sua vida, se você não tem Deus na sua vida. Nada faz sentido, nada faz sentido. Então não busque coisas materiais, não busque felicidades em lugares alheios. Não busque a ânsia de ter as coisas porque eu quero ter agora e tal. Sempre pense a longo prazo. Sempre justifique o porquê que você está fazendo as coisas, para que quando você conquistá-las, você continue sendo você mesmo, mas acima de tudo grato e satisfeito, porque não é aquilo que molda você, é você que molda aquilo. Não é o dinheiro que me tem, é eu que tenho o dinheiro. Não é as coisas que me tem, sou eu que tenho as coisas. A minha felicidade não está nas coisas. Eu sou feliz
e as coisas complementam a minha felicidade. Mas eu tô cheio, eu tô satisfeito, mas eu continuo tendo ambição de cada vez mais querer algo melhor pra minha vida, de querer ajudar o próximo, de querer fazer boas ações. Mas porque eu me sinto cheio, tô satisfeito. E eu sei que aquilo é um complemento, é uma extensão. E não vai mudar quem eu sou, porque quem eu sou tá aqui. Então, não vou me estender. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham tirado alguma lição disso tudo. Espero que vocês possam ter refletido junto comigo. E cara, de fato, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva nesse canal para que ele cresça cada vez mais. Se você acha que você tem uma dificuldade ou conhece alguém que tenha e que precisa dessa análise, dessa reflexão, mande para uma pessoa, para o seu amigo, para o seu conhecido, para algum familiar seu. Compartilhe esse vídeo, vai ajudar bastante. E se você quer compartilhar comigo a sua dor, a sua reflexão, coloca aqui embaixo nos comentários, eu leio todos, tá? Se você precisar de um tema específico, coloca aqui embaixo também que eu faço um vídeo sobre, tá bom? Mas vamos se ajudar, vamos crescer esse canal porque ele tem crescido graças à ajuda de vocês. Muito obrigado. Por hoje foi isso, nos vemos no futuro.